Olá, o programa Na Base de hoje fala sobre a cidade de Santa Fé do Sul. O município tem cerca de 30 mil habitantes e está situado no extremo noroeste do estado, na chamada região dos Grandes Lagos, pertinho de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais. A hidrovia Tietê-Paraná e a ponte rodoferroviária fazem de Santa Fé do Sul um importante polo logístico, tanto para a indústria quanto para a pecuária e também para a fruticultura. Estância turística com atrativos naturais e culturais, Santa Fé do Sul tem um povo gentil, hospitaleiro e recebe nos fins de semana visitantes de todas as partes do país. Mas apesar disso, a cidade tem seus problemas. Na última edição do Índice Paulista de Responsabilidade Social, Santa Fé ficou classificada no grupo dos municípios que têm baixos níveis de riqueza. Para falar sobre esses números e também da cidade como um todo, eu recebo aqui nos estúdios da TV Assembleia SP o deputado Itamar Borges, do PMDB, que já foi prefeito de Santa Fé do Sul. Muito obrigado pela presença nesse programa Na Base, deputado. Santa Fé do Sul virou estância turística em 2003. A cidade guarda um passado vivo, revela modernidade, progressos e também desafios a serem enfrentados pelo poder público. A cidade de Santa Fé do Sul fica a 624 quilômetros da capital paulista e conquista os turistas pelas belezas naturais, artesanato, história e também pelo comércio. Diego mora em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, a 75 quilômetros daqui. O estudante não se importa em viajar para fazer compras. Mas em conta, pela divisão do estado, né? A barreira ali, o imposto aqui é menor, né? A gente vem aqui comprar. Ao mesmo tempo que a cidade é moderna, tem orgulho da história que a construiu e, por isso, mantém o passado vivo. Essa réplica da cidade mostra como Santa Fé do Sul era na década de 1940, início da construção. Ela fica ao lado da estrada boiadeira, que foi, por muitos anos, a principal ligação entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Santa Fé do Sul tem 4 museus. Um fica nesta estação de trem. A linha atravessava todo o estado de São Paulo, saía da cidade de Santos em direção ao estado mato-grossense. A estação foi toda restaurada e ainda funciona, mas com percurso menor e só para transporte de carga. Os objetos do museu foram doados pelos próprios moradores, inclusive toda essa parte de instrumentação médica dos profissionais da época. Já no Museu da Imagem do Som, as fotos mostram o roteiro do desenvolvimento da cidade. A primeira missa em 24 de julho de 1948. A chegada do primeiro trem, o encontro dos rios Paranaíba e Grande, que fazem fronteira com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E o dia em que Santa Fé do Sul recebeu o título de estância turística. No acervo, uma máquina fotográfica lambe-lambe de 1815, 4.000 discos de vinil e a rádio da cidade, que produzia uma radionovela. O Museu da Imagem e do Som de Santa Fé do Sul foi inaugurado em dezembro de 2014. E esse espaço aqui é muito especial para a cidade. Além disso, nós temos aqui esta máquina projetora, que é a máquina do nosso cinema, de 1935, uma máquina que era movida a carvão, ela tinha iluminação feita a carvão e que faziam aí as diversões culturais da época através de filmes diários na nossa cidade. E hoje está aqui preservada para mostrar principalmente para as nossas crianças, né, como era e como hoje a tecnologia avançou rapidamente. E com o advento da televisão, do cinema, muitos filmes também foram gravados em Santa Fé do Sul e nós temos um filme muito interessante para assistir aqui. Você quer assistir? Vamos ver um? Eu quero. Então vamos ver um então. Vamos assistir um filme gravado aqui em Santa Fé na década de 70, em 1979. Nas poltronas da época. Da época, um cinema de época. Vamos lá. Vamos lá.
entrada da cidade, o monumento pórtico tem forma de veleiro e de braços abertos. Simboliza o progresso e a receptividade do povo. Neste outro, o trabalho e a união entre os colonizadores ingleses e os imigrantes que ajudaram a construir a cidade. Os tucunarés, em plena Piracema, deixam bem claro a principal atividade da cidade. O Marco Zero de Santa Fé do Sul celebra os 60 anos da cidade. E o Monumento da Consciência parabeniza a conquista por 2 anos consecutivos do título de Município Verde Azul, com ações de valorização ao meio ambiente e infraestrutura. Segundo a diretora de turismo de Santa Fé do Sul, muito do que foi feito na cidade nos últimos anos não seria possível sem os recursos do DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. A partir do momento que a cidade ela se torna uma estância, acaba tendo verbas pela Precesp, pelo DAD, e só que muitas pessoas não sabem que é para infraestrutura, que acaba fazendo esses monumentos, parques para a cidade. Então isso acaba atraindo os turistas acabam investindo na cidade e automaticamente empregos surgindo e a cidade vai crescendo. A cidade recebeu do governo do estado quase R$2.300.000 para a construção de uma concha acústica na Praça Central. Existem os eventos que você precisa de um espaço adequado. Então, esse acústico seria primordial para a cidade. O orçamento de Santa Fé do Sul é de R$28 milhões. Oferece 100% de serviços essenciais em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. O índice de desenvolvimento humano da cidade está em 0,809. Além do programa médico da família para toda a população, tem uma Santa Casa, um AME e uma unidade de pronto atendimento. O sonho de Natal é famoso na região. Foi o primeiro município do estado paulista a usar garrafas PET como matéria-prima. A produção é feita durante o ano todo. Eu trabalho com 13 funcionários e a partir do momento que o projeto tem o projeto em mãos, eles já começam a mexer com as PETs e a trabalhar em cima do projeto. Desde 2006, a cidade de Santa Fé do Sul fica assim, ó, linda, toda iluminada. E ela começou com um projeto do deputado Itamar Borges, quando prefeito da cidade. Como surgiu esse projeto e principalmente usar o reciclável? Gramado, no Rio Grande do Sul, tinha o maior, mais visitado e mais bonito Natal do Brasil. E eu fui para lá. Fui 3 anos seguidos, até que encontrei a pessoa que começou o projeto em Gramado e trouxe ela para Santa Fé para capacitar artesãos e para fazer um trabalho fantástico de arrecadação de garrafas PET, envolvendo a escola, envolvendo a comunidade. E o mais importante desse projeto é a cultura, é a forma como ele nasceu, porque ele envolveu toda a comunidade. O sonho de Natal passou a fazer parte da vida de cada um dos cidadãos. Deputado Itamar Borges, Santa Fé do Sul se tornou estância turística em 2003. Tem sido bom para a cidade esse título? Muito bom, Mauro. Uma satisfação poder estar aqui na TV Alesp, falando um pouquinho lá da minha terra natal, da cidade onde nasci, onde moro, dividindo o tempo aqui com São Paulo, da minha região, e onde fui vereador, começando a minha trajetória política com 20 anos de idade, depois fui prefeito com 24 anos de idade, isso vereador em 88, né, 89, depois prefeito em 93, e depois não tinha reeleição, teve um intervalo, voltei a ser prefeito novamente em 2001 até 2004, me reelegi em 2005, 2008, cumprindo aí um mandato de vereador, 3 mandatos de prefeito na cidade, além de ter nascido de família de comerciantes da cidade. Meus pais chegaram em Santa Fé com um hotel, depois foram para o ramo de lanchonete, de restaurante, e nasci dentro
dessa atividade e depois, com a universidade local, fiz o curso de Educação Física, viajando depois todos os dias para Araçatuba, fiz o curso de Direito, mas sempre morando em Santa Fé, sempre tendo essa relação e sempre identifiquei, sempre convivi com as pessoas, aquele potencial que a cidade sempre teve. Seja o ecológico, seja o rural ou seja o náutico, que é o potencial das águas, onde a reportagem acabou de mostrar o encontro do Rio Grande com o Rio Paranaíba. O Rio Grande divide Minas Gerais e São Paulo, o Rio Paranaíba divide Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os dois se encontram ali já na divisa de Rubinéia, Santa Clara e Santa Fé do Sul, e ali nasce o Rio Paraná. E com a construção do reservatório da hidrelétrica de Ilha Solteira, aí ali nasceu, na verdade, um mar de água doce. Locais de 7 quilômetros de distância de um barranco no outro de água. O ponto mais estreito onde foi construída a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, 3.700 metros só de água, fora os aterros. E assim, com esse potencial aquático ou náutico, com o surgimento do tucunaré, que foi trazido pela CESP após a construção da hidrelétrica. Aliás, um fato que, de um lado, foi positivo, mas que nasceu de um fato negativo. A CESP não fez as escadas que tinha que fazer na usina hidrelétrica para que os peixes pudessem subir e continuar povoando a parte de cima da represa de Ilha Solteira. E isso acabou que os peixes foram sumindo. E aí a CESP, para suprir isso, trouxe do Amazonas o tucunaré. Sim. E povoou com o tucunaré. E aí o tucunaré passou a ser um atrativo, porque para quem gosta da pesca esportiva é uma bela de uma atividade, de um momento de pesca especial, além do volume que foi crescendo e outros tipos de espécies, mas como o tucunaré ele é um pouco predador, ele acaba meio que ficando soberano, mas é um importante atrativo. Esse conjunto de elementos que foram nascendo, ou que era característico da cidade e da região, somou-se com essa questão do represamento da hidrelétrica, que criou oportunidades de loteamentos. Loteamentos que foram feitos e construído casas de veraneio, construído clubes da terceira idade, clubes de associações, que acabou se tornando, do mesmo jeito que uma cidade do litoral se desenvolve, da mesma forma, a cidade se desenvolvendo para esse potencial turístico. E aí, dentro desse conjunto, em 2001, 2002, depois de ter passado o primeiro mandato, nós preparamos uma documentação para pleitear a transformação da cidade em instância turística. Por que eu não pleiteei no primeiro mandato, de 93 a 96? Porque para a cidade se tornar uma instância turística, ou para a cidade ser boa para o turista, ela primeiro tem que ser boa para o seu morador. E nós entendíamos que naquele momento ainda faltava muita infraestrutura, saneamento básico, potencial de leitos para receber os visitantes, os turistas, atrativos, roteiro turístico. Então nós começamos primeiro, em 93, construir esses elementos, ou validar, ou valorizar, ou criar esses atrativos. Somado com o crescimento dos loteamentos, dos ranchos, da divulgação da cidade, pleiteamos em 2002 a transformação da cidade em instância turística. E aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei de autoria, na oportunidade eu pedi para o então deputado Vaz de Lima. O deputado Vaz de Lima foi o autor deste projeto e a Casa aprovou e Santa Fé se tornou instância turística. Aprovado esse projeto no final de 2002 e sancionado no início de 2003, e depois nós criamos, então, daí em diante a cidade passou a ter o status de instância turística e passou a receber recursos para melhorar ainda mais e investir no turismo. O senhor falou em recursos e eu iniciei com essa pergunta, se valeu a pena o título de
instância turística de 2003 para cá, porque tem prefeitos que acabam se queixando da falta do repasse dos recursos do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. Isso acaba comprometendo o trabalho a ser desenvolvido pelos prefeitos do município. E Santa Fé do Sul tem 28 milhões de reais de orçamento. Tem sido o suficiente? Não só vale a pena você ser instância turística, como valeu muito. Hoje, Santa Fé, ela recebe por ano em torno de 3 milhões de reais só para investimento em projetos turísticos. Do DAD? Do DAD. Fora os 28 milhões, que é o orçamento do município. Fora aí, você está falando aí de um orçamento da prefeitura. Você tem aí um orçamento do Fundo de Previdência, você tem um orçamento da autarquia, que é a água e esgoto do município, que deve estar oscilando aí também na casa de uns 4 a 6 milhões. E você tem o orçamento da Fundação de Educação e Cultura, que está aí acima de 10 milhões, que é a universidade local, que tem diversos cursos superiores, atrai ali mais de 3 mil alunos que frequentam a faculdade, que compõe a esfera pública municipal. E esse recurso do DAD, que em um ou outro momento possa agora o governo estar contingenciando ou retardando um pouco esse repasse, mas ele sempre tem ido. Ele, com um pouco mais de tempo ou com um pouco menos de tempo, Santa Fé vem recebendo esse recurso e os demais municípios. Pontualmente pode ser que por um problema de projeto, por um problema de prestação de conta, e também o ano passado para esse ano o governo acabou, por questão orçamentária, segurando parte desses projetos, você tenha alguma interrupção. Mas Santa Fé, nós temos monumentos, praças, estrada de acesso à orla, recapeamento, concha acústica, museu ao ar livre, museu fechado, centro de eventos, cidade da criança, entre tantos outros equipamentos que foram investidos e construídos com recursos do DAD, que acabou se tornando atrativos. Você tem lá o monumento do Encontro das Águas, Monumento das Águas, que é o encontro do Rio Grande com o Rio Paranaíba, onde nasce o Rio Paraná. Você tem lá o monumento em homenagem aos pioneiros, que são os pioneiros que foram colonizar, dos colonizadores e pioneiros, que são os colonizadores e os pioneiros que chegaram para desbravar a cidade. Tem um movimento em homenagem à mulher, e ali presta uma homenagem à importância da mulher ao desenvolvimento da cidade. Tem um monumento em homenagem ao esporte. Esse monumento em homenagem ao esporte é em frente à faculdade, bem de frente à Faculdade de Educação Física. E a cidade tem algumas características. Teve um importante time de futebol de campo, depois se tornou referência no futsal, chegando a ser vice-campeão brasileiro, tricampeão paulista, com grandes atletas e projetando o nome da cidade. E a Faculdade de Educação Física acabou também formando importantes professores e tem uma contribuição grande nos jogos regionais, nos jogos universitários e em tantas outras atividades. Então você tem o roteiro das praças, onde você vai na Praça do Folclore, na Praça Country, na Praça da Juventude, na Praça Japonesa e assim por diante. Então, o turismo é um pouco disso. E só foi possível ampliar, melhorar, incrementar e divulgar tudo isso pela transformação da cidade em instância turística, pelos recursos do DAD, que continuam. E a cidade, chova ou faça sol, está entre as 70, se podemos assim dizer, privilegiadas dos 645 municípios do estado, que tem direito a um recurso extra, que é esse por ser instância turística, que na verdade são quase 4 milhões. O DAD não repassa tudo. Não é que não repassa. O ano passado o governador fez um corte de 20% no contingenciamento. Então você tira 20% de 4 milhões, cai para 3 milhões e pouco. Alguma coisa. E aí o Estado veio também com a criação dos municípios de interesse turístico, fez ali um corte também de 10%, para que esse recurso possa ser destinado para os novos municípios de interesse turístico. A gente observa aqui no programa Na Base, deputado, uma das preocupações das populações, das diversas cidades, cujos deputados e prefeitos já passaram por aqui, uma das principais preocupações é com relação à área da saúde. O cobertor é sempre curto, o orçamento é sempre curto.
Lá em Santa Fé do Sul, nós temos o Programa Médico da Família, tem a Santa Casa, o atendimento médico especializado, pronto atendimento. Como é que está a situação do atendimento à saúde por lá? Quais são os desafios? É sempre uma área importante e desafiadora para o administrador público. O senhor já foi prefeito, já verificou a situação de perto. Qual é o problema hoje lá? Olha, a saúde é sempre um desafio para todo prefeito, para todo governante, tanto estadual como nacional. Nós estamos vendo aí o quanto nós temos de situações e necessidades. Nós tivemos alguns momentos, né? Eu me recordo, por exemplo, do médico de família. Quando eu assumi, nós tínhamos 40% da cidade atendida por médico de família. Eu consegui levar para 100%, inclusive na zona rural, tinha 4 unidades de família, foram feitas mais 4, com um potencial um pouco maior, somando a essas, passou a atender 100%. Programa que continua até hoje e acredito que vem atendendo ali a demanda daquilo que é o objetivo do médico de família. Paralelo a isso, teve algumas adequações lá. Nós temos a Santa Casa, e a Santa Casa de uma cidade igual Santa Fé, ela acaba não conseguindo sobreviver se não tiver a participação ativa e direta do poder público local, o apoio do Estado e o repasse natural do SUS, que cada ano ele acaba encurtando, porque reajusta o custo, o consumo, o custeio, mas não reajusta o repasse da tabela SUS. Então isso acaba achatando um pouco. E eu me recordo, foi um dos maiores desafios que eu enfrentei como prefeito. Nós investimos mais de 5 milhões de reais na Santa Casa. Fizemos toda a reforma do hospital na oportunidade, com recursos da prefeitura, da autarquia de água e esgoto, da fundação, com eventos realizados na cidade e com parceria com o governo do estado. Então reformamos, fizemos um novo pronto-socorro, uma nova maternidade, fizemos um centro cirúrgico com equipamentos, compramos ultrassom, raio-x, tomógrafo, mamógrafo, uma série de equipamentos para equipar, por quê? Santa Fé é divisa de estado. Se você tem uma estrutura de hospital e de saúde boa, você segura o paciente, tanto do SUS como particular, como de convênio na cidade, e você tem um centro de excelência bem próximo, que é São José do Rio Preto, é uma referência na área da saúde, e você atrai ainda o estado vizinho do Mato Grosso do Sul, que acaba buscando a primeira cidade paulista ali como alternativa. Então foi esse o motivo do investimento. E criamos um custeio do município. E esse custeio foi sendo repassado de tal forma que isso garantiu o funcionamento. Paralelamente, o município acabou encontrando algumas dificuldades, interrompeu um pouco esse custeio, aí juntamos força. Câmara Municipal, prefeito, prefeitura, nós como deputado, agora aí já num outro momento, depois de eu ter deixado de ser prefeito, e na sequência como deputado, e a comunidade e a diretoria do hospital, e viemos na secretaria e começamos uma parceria de repasse de recursos para fazer face a essas demandas. Inclusive, no final do ano, o hospital, em virtude dessa interrupção dos repasses que a prefeitura não conseguia mais fazer, e por ter vencido o convênio de repasse do Estado, passou por um momento ali até de adequação, e no início do ano de 2016 é que reativou essa parceria e voltou a normalizar o repasse do Estado. A prefeitura também está sendo solicitado que possa, no primeiro momento possível, voltar a contribuir, então logo tem uma condição de fazer isso, para que o hospital possa caminhar. Eu acho que é esse tipo. A UPA é um programa que tem o seu lado bom, porque é uma parceria que veio e se instalou ali entre os municípios da região e o repasse que a União faz. Porém, foi retirado o pronto-socorro que estava ali dentro do hospital e que era, entre aspas, a UPA anterior nossa. E com essa retirada, para uns que entendem a visão do hospital, pode ser que foi boa, no sentido de você tirar a emergência ali de dentro. Na minha visão não foi bom, porque você tem uma emergência dentro do hospital, você já está integrado quando você precisa, sem dizer que isso foi um impacto de custo para o hospital, porque o hospital conciliava o seu plantão do hospital com o plantão do pronto-socorro. Hoje, a UPA tem um plantão e o hospital tem outro plantão,
para atender. E isso acabou gerando um outro custo, mas tem aí o lado bom, os benefícios, e tem os custos que tem que ser adequado, por isso que acaba tendo que exigir um repasse das prefeituras da região para ajudar a sobrevivência e manter. Eu acho que a saúde, tudo que você investir é fundamental, é importante, porque eu costumo dizer que esta, com certeza, é uma área que toda a população, direta ou indiretamente por familiares, necessita ou necessitará em algum momento e precisa ter essa porta sempre aberta para receber. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Na Base, falando hoje sobre a cidade de Santa Fé do Sul com o deputado Itamar Borges do PMDB. O programa Na Base vai para um rápido intervalo, a gente volta já para falar mais sobre Santa Fé do Sul. Até já. Estamos de volta com o programa Na Base, que hoje fala sobre a cidade de Santa Fé do Sul e recebe o deputado Itamar Borges, do PMDB. Quando os rios em Santa Fé do Sul são afetados pela seca, como aconteceu em 2015, os piscicultores têm que movimentar os tanques-rede para águas mais profundas dos reservatórios. Os produtores de peixes reclamam da falta de investimento do poder público em geração de energia, o que tem prejudicado a produção de tilápias. A região de Santa Fé do Sul é a maior criadora deste tipo de peixe do país. Antônio Ramon é piscicultor há 8 anos. De família de pecuaristas, ele resolveu mudar de área depois que a Prefeitura de Santa Fé do Sul iniciou em 2005 um projeto de incentivo e desenvolvimento da piscicultura na cidade. Os tanques de Ramon estão próximos ao braço do Rio Paraná. Para a primeira fase, com peixes de 1 a 30 gramas, ele construiu esses tanques. São 10 no total, cada um com 100 mil tilápias. O piscicultor é um dos poucos produtores da região que tem esse sistema. E foi o que garantiu a produção do último ano, quando o rio baixou 9 metros. Sem isso daqui, o prejuízo ia ser muito maior, né? Porque essa é uma parte que requer muito mais cuidado, né? A parte que o peixinho está com 1 grama até 30 gramas, a gente leva nessa área. A gente tem que movimentar o tanque, né? Tem que tirar uma estrutura física, que ela é com poitas de 1 tonelada, 1,5 tonelada, que tem que ser movimentado essa estrutura para um lugar de 1 km, 2 km. Tem gente que movimentou isso a 5 km do lugar que ele estava. Isso gera tempo, um custo muito alto, você movimentar todos esses tanques. Tem gente que teve que movimentar aí 300 unidades, que vocês vão verificar lá embaixo, lá de tanques, que teve que sair de um lugar e 5 km para baixo. Isso já demorou, perdeu-se muito peixe, né? Porque é um negócio que foi muito rápido. Em menos de 2, 3 meses, a água baixou absurdamente. Os peixes ficam por aqui durante 3 meses. Quando alcançam 30 gramas, aí começa uma aventura. E por aqui, vão embora. Depois de uma viagem de 1 quilômetro por aquele cano, uma viagem que dura em média 5 minutos, os peixinhos chegam a tanques como este. Aqui ficam por 1 semana, depois são vacinados e então ficam mais 2 meses até pegar peso. Para não perder a produtividade, os tanques tiveram que mudar de local por conta da baixa do rio. E eles tiveram que vir para essa área aqui, que a profundidade é maior. Todos os custos, né, o trabalho, não só físico, aí foi feito por conta de todos os produtores. Cada um teve que se virar por conta própria. Tive sim prejuízos, mas bem menores do que a grande maioria do pessoal. Mas a gente acredita e nós estamos investindo bastante na cadeia, né, que nós não somos só piscicultores, estamos produto frigorífico de peixe, fábrica de ação, e toda a cadeia está passando por uma ampliação muito grande para 2016. Os tanques precisam ficar em uma parte do rio onde a profundidade seja suficiente para uma boa oxigenação da água. Caso contrário, os peixes morrem.
O técnico da Secretaria Municipal de Santa Fé do Sul explica como a usina de Ilha Solteira produz esse tipo de prejuízo aos piscicultores da região. Hoje a hidrelétrica de Ilha Solteira está operando a cota 320, 8 metros abaixo do mínimo. Então ainda hoje se vem, né, nas reuniões da associação e tudo mais, a gente sempre discute, nós sempre discutimos para onde ir, como fazer, como transportar. Tivemos em Brasília com o ex-ministro e com o pessoal da equipe técnica pedindo essa autorização para que o produtor possa migrar de onde ele estava instalado para uma área que dê mais segurança em função da baixa de água, do nível de água. A maior parte dos peixes tem como destino os frigoríficos. Os filés são vendidos principalmente ao mercado interno. A expectativa para a produção de 2015 era de 42 mil toneladas de peixe para a região. Mas esse número deve cair, assim como o nível do rio. Só Santa Fé do Sul registrou queda de 40% neste ano na despesca. A situação é ainda pior em pequenas pisciculturas como esta. Há 5 anos, o Fábio resolveu mudar de vida e montar aqui a sua piscicultura. Foram anos bons, mas e agora? Porque onde nós estamos tinha água. Sim, realmente, há 5 anos atrás a gente veio para cá, numa região que tinha tudo para dar certo, no ramo de piscicultura e aquicultura em geral. E onde a gente está, o rio vinha até para cá. O braço do rio Paraná, ele vinha até onde a gente está, né? Somos mais ou menos uns 27 piscicultores na região. E o lago que mais sofre hoje no Brasil é a Ilha Solteira. A piscicultura nossa hoje, a gente perdeu em torno de 60% da produção. Prejuízo de quanto? 250 mil reais por ano, no caso já chegou isso. E aonde a gente está caminhando, tudo era água. Os tanques estavam aqui. Hoje os tanques, da onde eu comecei até onde eles estão 500 metros. Como essa área era inundada, hoje não é mais, então teve uma biodiversidade diferente, entendeu? Que a gente não previa isso aqui. Então, com isso, ela começa, quando enche algum pouco, ela começa a entrar em estado de podridão mesmo, né? E nisso ela causa, no caso, um mau cheiro, atrapalha a piscicultura, atrapalha o turismo, que tem muito turista que vem para cá. Então, isso vai ser normal. Agora, se subir mais ainda, que a gente espera que sobe, essa mata ela vai entrar em decomposição. Então, isso aí pode acarretar a mortalidade de peixe, entendeu? O nível de oxigênio vai cair muito. Então, você pode ver que 2 anos para cá, cada mês é uma coisa nova para a gente, que a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Aqueles pilares da ponte, hoje eles têm 9 metros de altura. A água chegava quase no topo deles. Olha onde que está hoje, né? Então, você vê, ali é uma prova real o que a gente tinha e o que a gente tem hoje. O problema maior nosso aqui, todas as pisciculturas, 90% das pisciculturas escolheram braços dos rios para se instalarem, não no rio, né? E nisso o que acontece? Quando seca, os braços são os primeiros a secar no caso. Mas ninguém imaginava que ia secar desse jeito. O setor tenta intervir nos problemas com a água, mas a situação parece longe de uma solução. Deputado, nós temos aqui 2 exemplos na reportagem do Antônio Ramon e também do Fábio. Eles se queixam da questão, em especial, do que aconteceu no ano passado com relação à seca, à queda do nível dos rios lá em Santa Fé do Sul. É uma atividade consolidada, a produção das tilápias. A região de Santa Fé do Sul é a maior produtora desse tipo de peixe do país. Que ações podem partir aqui da Assembleia Legislativa para esses produtores que vivem dessa atividade não podem correr o risco dessa situação sempre se deteriorar ou piorar conforme a questão da seca? Na verdade, Mauro, a Assembleia contribuiu bastante porque nós unimos forças aqui, temos além de uma frente parlamentar do setor, a própria comissão que eu presido, que é do agronegócio, que é de atividade econômica, nós tratamos ali de alguns temas
e fomos conversar com alguns setores. Por exemplo, aqui em São Paulo, a CESP, que na oportunidade era, até meados de 2016 agora, ela faz a gestão da hidrelétrica ali de Ilha Solteira, que foi a responsável por esse movimento da água. Então, nesse sentido da água, nós tivemos uma intervenção importante para que nós pudéssemos cobrar da CESP uma posição e a CESP cobrar da ONS, que é a Organização Nacional do Sistema, que é federal, e do Ministério de Minas e Energias e do Ministério de Agricultura, uma postura para a atividade econômica. O que aconteceu? O sistema de energia foi determinando que as hidrelétricas do meio, Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos, soltasse as águas de baixo, carreando para Rosana, Primavera, Foz do Iguaçu. E também determinou que as de cima, de Água Vermelha para cima, fechasse e segurasse as águas. Portanto, aquela região ficou bem no meio. E com essa determinação do operador de sistema, para garantir a geração para cima e para fortalecer o reservatório embaixo, prejudicou a geração no meio, baixando muito a água, de 328 chegou a 318, baixou 10 metros, e foi um ano de uma seca muito grande, né, de uma estiagem grande que demorou para recuperar. E aí nós conseguimos, graças a Deus, com a volta da chuva, com um período importante, final do ano passado, início desse ano, agora no início do ano a atividade voltou ao normal, mas por meados aí do terceiro mês do ano, agora nós já tivemos aí a normalização. A cota atingiu os 328 normal, está super cheio o rio, tranquilo nesse sentido. E melhor do que isso, uma garantia da ONS agora, atendendo esses pleitos que nasceram lá quando do problema, não só por essa razão, mas por um outro ponto também, que foi a hidrovia que interrompeu a sua atividade por um ano, 10 meses praticamente, 12 meses. Isso fez, acho que 14 meses, se me falha a memória, está dando uma garantia de que agora o rio não vai mais ter oscilação superior a um mínimo que interfira tanto na atividade econômica como na questão da hidrovia. Esse é um ponto. Um outro ponto que nós conseguimos ajudar essa atividade lá na nossa região e em todo o estado foi junto à Secretaria de Agricultura e à Secretaria de Meio Ambiente. E isso quando se trata de Assembleia de Estado. E também junto ao IBAMA, quando se trata da esfera federal. E lá nós temos uma questão pontual, porque por ser divisa de Estado, o Rio tem que ter a opinião federal, que é o IBAMA. Nós conseguimos simplificar e buscamos a regularização do licenciamento para a atividade, junto à CETESB. Sim. E ainda a regularização dos parques aquícolas, que é a definição da área que pode criar peixe, qual a quantidade de peixe, para que o volume de ração utilizado não interfira ali em toda a cadeia. E isso tudo foram pontos importantíssimos. Você viu na reportagem uma atividade que começou em 2005. Eu tenho orgulho de falar, eu estava como prefeito na oportunidade, eu fui prefeito até 2008. E na oportunidade nós criamos lá uma parceria, um consórcio entre os municípios da região, capacitamos mais de 400 produtores, criamos a unidade experimental e levamos o ministro, uma série de atividades que vivemos lá, e dali nasceu o estímulo e identificou uma coisa. Aquela região tem a melhor água para criação de tilápia em tanque-rede do Brasil. O formato, o encontro dos dois rios, os braços dos rios, a característica toda dá uma carne que foi eleita nesse ponto, tanto que pronta para exportação. Isso atraiu o quê? Novas pisciculturas, levou outras pisciculturas de outras regiões para lá, frigorífico de peixe, hoje nós temos 3, fábrica de ração,
O estado vizinho do Mato Grosso do Sul começou a incrementar essa atividade também e se tornou uma atividade importantíssima para gerar emprego, renda e alternativa de desenvolvimento econômico. Então, hoje é uma atividade da maior importância, que nasceu desse consórcio, que trouxe os investidores, que passou por esse momento final de 2015, o ano todo de 2015, podemos dizer assim, em especial, de dificuldade pelo problema da água, mas que retomou e a expectativa é muito positiva em todos os sentidos, tanto pela possibilidade de criação, como por ter os frigoríficos, a fábrica de ração e a qualidade da água. O objetivo do programa Na Base, deputado Itamar Borges, é ir até as regiões e até as cidades do interior paulista, verificar problemas, trazer aqui para o estúdio, fazer a repercussão para provocar ações parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, claro, no sentido da solução dos problemas. O que é que falta ainda para tranquilizar os produtores na área da piscicultura lá em Santa Fé? Aqui no estado de São Paulo, nós temos que cada vez mais trabalhar no sentido de que, com o apoio, e o secretário Arnaldo Jardim tem sido um parceiro na Secretaria da Agricultura, de organizar a cadeia produtiva. E para isso tem que ter o apoio do poder público, para as entidades. Não só na questão do licenciamento, como eu já falei, mas também no sentido das regras que muitas vezes um Estado exige e que outro Estado não. Por exemplo, há uma reclamação muito grande de que o licenciamento do outro lado do rio, lá no outro barranco do Mato Grosso do Sul, ele é mais simples, ele é menos burocrático e atinge os objetivos de um modo geral. Uma exigência, por exemplo, lá tem potencial para crescer e não pode crescer, e quem quer crescer, se você não tiver uma medida da própria Secretaria de Meio Ambiente de reconhecer aquilo que são os estudos que foram apresentados por técnicos da própria Secretaria de Agricultura, da Fiesp, do Compesca, da Câmara do Setor do Pescado, e junto com a nossa participação aqui da Assembleia, tivemos aqui no Colégio de Líderes, nós vamos começar a ter problema de que vão começar a atravessar a ponte e produzir do outro lado e São Paulo perder esse tipo de oportunidade. Então, nós estamos trabalhando forte nisso, eu tenho me envolvido bastante com o setor e eu acredito que nós vamos melhorar esse ambiente. O ambiente já é bom, mas ele pode ser melhor, principalmente na questão do licenciamento. O IPRS é o Índice Paulista de Responsabilidade Social, estudo realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista em conjunto com a Fundação SEAD. Nós vamos conhecer agora os indicadores de Santa Fé do Sul. No último levantamento, Santa Fé somou pontos e avançou posições no ranking da riqueza, mas seu índice está abaixo do nível médio estadual. No aspecto longevidade, o município piorou sua posição no ranking. Entretanto, sua pontuação é idêntica à média das cidades do estado. Já na dimensão escolaridade, Santa Fé acrescentou 1 ponto e se encontra acima da média, porém perdeu posições no ranking. Lembrando, deputado, que este índice paulista de responsabilidade social, este levantamento de 2012, é o último número que nós temos. Vamos começar pela riqueza. Passou da posição 352 para 349, ganhou algumas posições, mas está abaixo da média estadual ainda, a cidade de Santa Fé do Sul. Como é que o senhor avalia este indicador? Sempre com preocupação. Eu acho que o desafio de todo administrador, e é assim do nosso prefeito lá em Santa Fé do Sul, da Câmara de Vereadores, é assim a preocupação da comunidade e todos nós, como deputado, como cidadão, de que a cidade avance nesses pontos. E eu acho que tem que identificar, cabe à cidade, numa situação dessa, identificar quais foram as ações que poderiam ter sido desenvolvidas, ou que podem vir a ser desenvolvidas, para manter uma evolução permanente. Santa Fé viveu momentos de constante evolução, mas também os outros municípios têm as suas evoluções. Então, é importante que o município continue algumas medidas e ações para não só garantir o emprego que interfere nesse primeiro item, nem perder empresas para o Estado. Por exemplo, a guerra fiscal é um problema na região de divisa de Estado, onde o Estado vizinho, se ele oferece mais melhores condições, você tem que enfrentar isso.
de alguma forma. E aí, se o Estado não dá alternativa, resta para a prefeitura sozinha fazer as alternativas. E aí é esse ponto de equilíbrio que muitas vezes a prefeitura, sem atingir a condição de sobrevivência, precisa ir no seu limite para segurar e atrair investimentos, para garantir que índices como esse não sejam atingidos, seja por perder empresas ou seja pela redução do emprego. Segundo indicador, deputado, longevidade passou da posição 81 em 2010 para a posição 283 em 2012, uma queda bastante drástica, mas está dentro da média do Estado. Como é que o senhor avalia? E lembrando que longevidade tem a ver com a questão da saúde. Com certeza, não me preocupa essa alteração, até porque uma das características de Santa Fé, uma das marcas de Santa Fé é a qualidade de vida. A cidade é uma cidade de muita qualidade de vida. E esse índice, eu não sei identificar, mas o IPRS aí, ele busca ali os resultados, mas saúde preventiva, saúde curativa, envelhecimento da população, qual é o ponto que atingiu? Mas mesmo assim, que seja o último item que eu coloquei, o envelhecimento, ele não seria atingido se você mantivesse uma média de longevidade maior. Então, acho que é mais uma medida que precisa colocar. Eu acho que essa é uma das importâncias do IPRS. O IPRS é uma cartilha de trabalho que o município recebe para ver o que é que gerou a melhoria e continuar melhorando, o que é que gerou a queda e buscar superar, recuperar e não permitir que isso aconteça. Até porque se você... tudo que você olha para o IPRS é diretamente ligado na vida do cidadão, na vida do morador, das pessoas. E, por fim, a escolaridade, em 2010, posição 65, 2012, posição 90. Houve uma queda também, mas esse índice, de qualquer maneira, mostra que a cidade está acima da média estadual na questão escolaridade. É importante estar acima da média, isso é bom ver e acompanhar, mas com certeza eu acho que o desafio da cidade passa a ser recuperar. Santa Fé, em 2008, conseguiu ficar em primeiro lugar no Brasil, no IDEB. Teve a melhor avaliação de educação pública do IDEB. E essas oscilações também devem servir de estímulo, de motivação e de desafio para poder corrigir esses pontos. Deputado, para encerrar o programa, bem brevemente, a sua mensagem para a sua população lá de Santa Fé do Sul, que o senhor representa aqui na Assembleia Legislativa, por favor. A minha mensagem é sempre de muito carinho. Eu que estou lá toda semana, vivendo, convivendo, sabemos nós, santafé-sulenses e quem é da região, o quanto a cidade é uma cidade gostosa para viver, gostosa para morar, que foi recebendo as infraestruturas, se desenvolvendo e que com certeza acabamos assistindo aqui agora alguns desafios que a cidade deve enfrentar para que sejam melhorados, sejam por iniciativa do poder público local, da prefeitura, da Câmara, das instituições, seja da sociedade, da comunidade, seja aqui da Assembleia, do Governo do Estado, seja das parcerias com o Governo Federal. Tenho certeza que Santa Fé sempre orgulhou e sempre orgulhará o seu povo, como as cidades da região e do nosso estado de São Paulo. É uma alegria ser do interior, estar aqui na capital durante a semana, defendendo o interesse do nosso estado e de toda a nossa região. Fica aqui o meu abraço à minha querida Santa Fé, onde nasci, onde vivi e vivo até hoje e faço toda essa atividade política. Deputado Tamar Borges, obrigado pela gentileza, pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia SP. Este foi o programa Na Base sobre a cidade de Santa Fé do Sul. E você sabe, o programa Na Base visita os municípios paulistas, os 645 municípios do estado, para levantar questões que representam desafios para a administração municipal e que podem provocar ações parlamentares efetivas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tchau, até o próximo programa.